Olá, eu saúdo a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos da Igreja Cristã Maranata, estamos dando continuidade ao programa sobre a Reforma Protestante, um evento que marcou a vida da Igreja, como homens que foram movidos pelo Senhor, que lutaram pela prevalência e essência da Bíblia, a Palavra de Deus. E agora, você acompanha conosco os pastores aqui no estúdio para essa edição do programa. Quero saudar pastor Walter, Paz do Senhor. Bem-vindo mais uma vez conosco, com alegria. A paz do Senhor, pastor Edson, pastor Joelson. Mais uma vez estamos aqui alegres para podermos falar algo, sobre esse evento tão importante que marcou a história da igreja e, consequentemente, a nossa história também, Amém. Pastor Joelson, Paz do Senhor Jesus, meu querido. Bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor, pastor Edson, pastor Walter, aqueles que irão nos acompanhar em mais esse quadro. Para dar início, eu lhe convido, se possível, a acompanhar na Bíblia o texto que está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 20, que diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Hoje daremos continuidade à expansão da reforma na França e falaremos sobre o fatídico massacre na noite de São Bartolomeu. E aqui para iniciar, pastor Walter, no último programa comentamos um pouco sobre isso e hoje nós separamos para adentrar um pouco mais esse fato que marcou a história. Sim. O conflito lá na França entre os huguenotes e os católicos estava se acirrando cada vez mais. A rainha Catarina de Médici, percebendo que o povo estava muito dividido em razão das religiões que estavam tentando ali sobrepor uma à outra, ela até fez uma convocação para que houvesse um debate no sentido de pacificar, porque nenhum governante quer o seu povo dividido, porque a casa dividida ela não pode subsistir. Então, um país dividido religiosamente, ele se fragiliza e pode ser atacado por outros povos, por outros países, Então, ela tentou, através do colóquio de Poissy, chegar a um acordo, chegar a um consenso, dar uma abrandada naquele sentimento que eles tinham de guerra, de hostilidade uns contra os outros. Porém, essa manobra política que ela tentou fazer não surtiu o efeito desejado, porque apesar de ela fazer essa tentativa, havia outras pressões externas do rei da Espanha, do Papa Pio V, que estavam forçando, pressionando a rainha a exterminar os protestantes. E até, o pastor Walter, é importante a gente comentar, os irmãos que nos acompanham, sobre os huguenotes, que era uma maneira depreciativa dada aos que seguia a reforma protestante, que eles estavam ali. Então, era uma maneira que isolaram eles. Então, começou uma situação difícil, como você falou muito bem. Exatamente. Mas é bom a gente fazer essa ponderação, sobre... Porque essa expressão huguenotes, ela se referia aos seguidores de Calvino, Então a escalada da violência, ela foi crescendo muito. A intolerância. Você lê um texto aí, fundamental para o nosso programa de hoje, que é na ira de Deus, a ira do homem. Deus, ele não opera. Deus, porque Deus, ele é amor. E essa guerra religiosa, humana, ligada a egos, ligado a poderes, isso não havia da parte do Espírito Santo, certamente, um desejo nisso, pelo contrário. Mas
a razão humana, a ira, as vaidades, acabam levando o homem a esses conflitos. E o Pio V, né, como eu falei, o Papa, ele pressionou querendo que se exterminasse. Então, a violência ela foi escalando de tal maneira que, certa feita, o Duque de Guise, ele saiu para uma expedição com 200 homens armados. Eles depararam-se com uma congregação de huguenotes, ou seja, protestantes. E eles estavam cultuando no celeiro e foram covardemente atacados. E naquela ocasião foram mortos 50 protestantes. E isso foi só, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Então isso foi só crescendo e os protestantes começaram a se ver também na condição de também querer revidar, né? Porque eles estavam só sendo perseguidos, agora eles também queriam revidar. Mas Calvino, ele deu um conselho. Ele disse assim, para não pegarem armas, porque, ele diz assim, a Igreja de Deus é uma bigorna que no passado quebrou muitos martelos. Então, bigorna é aquela peça de aço maciça, né, que as pessoas usam para malhar ferro e tantas outras coisas, e que os martelos, as marretas vão batendo na bigorna, eles vão se consumindo e a bigorna permanece. Na realidade, existe uma versão da Bíblia que fala algo parecido, quando Jesus diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Né? Mas eles passaram por esse momento muito difícil ali na França. E a gente observa assim a luta pelo poder, né? O poder de toda circunstância, como homens que foram mediante a operação do Senhor, né? Mediante aquilo que era a ação do Espírito Santo, o Senhor foi operando, né? Isso também houve, né, Pastor Joel, essa questão dos huguenotes, né? A reação deles mediante tudo isso, né? É interessante até a expressão de Calvino quando ele faz uma descrição dizendo que a Igreja de Deus é como uma bigorna, e ele faz menção a um fato do passado que diz o seguinte: quebrou muitos martelos. E nós temos um painel nosso que o Senhor nos deu da análise profética das 7 cartas do Apocalipse, que foram escritas às 7 igrejas, né, no livro de Apocalipse. E nós temos uma dessas cartas que foi escrita até a igreja de Esmirna. E ali na igreja de Esmirna, no período da igreja de Esmirna, a igreja se posicionou exatamente como uma bigorna. Ela esmiuçou todos os martelos, porque foi aquele período das arenas, das mortes tão atrozes, mas uma igreja que se manteve forte no Senhor, com um testemunho de fé notável, quebrou a dureza da ocasião e, ao invés de o número de cristãos da ocasião, ou de servos, ser extintos, ele aumentava. Então foi a bigorna que se manteve ali firme, sem uso de armas, como o próprio Calvino ele chegou a falar, que não era necessário isso, né? Porque o que sustenta a igreja é a fé. E o salmista ele diz o seguinte, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A falta do conhecimento bíblico na sua totalidade, né? Apenas como um conhecimento religioso, ele leva às vezes o homem a alguns comportamentos que anulam ou desprezam a operação de Deus, o agir de Deus. E essa é a grande derrota, porque aí o homem vai lutar com a força dele. Aí, quando o homem tem que lutar com a força dele, se torna apenas uma mera questão de religiosidade. E foi isso que aconteceu, que eles não aceitaram o conselho, né? Sim. Calvino deu um conselho mediante a palavra, mas eles não aceitaram. E aí gerou aquela questão que nós vamos tratar aqui, que são as batalhas, né, pastor Gelson? O grupo cresceu. Houve um grupo que foi tomado por uma experiência, por uma mensagem. Era inegável o que Deus estava fazendo naqueles dias. Não era o querer de homens, como Calvino, ou os huguenotes, como foram descritos, né? Foi até, conforme o pastor disse no início, um termo muito pejorativo, né? Era para deixar muito claro para as pessoas que existem 2 grupos. Existe um grupo que é
aquele que é o cristão, que tem a origem da Igreja Romana. Universal, né? E existe aquele que é o outro grupo, que são os huguenotes. Então, ali já estava muito bem definido o que era o conceito deles de religiosidade. Mas esse grupo que teve esse título, eles não estavam tão preocupados com o título, eles estavam vivendo a experiência deles, aquilo que Deus começou a fazer na vida deles, uma descoberta da palavra, dos mistérios da palavra, e esse grupo foi crescendo. E, de acordo com o que o pastor Walter disse, qual foi a preocupação? Começou a haver aquela preocupação do governo da ocasião de que o reino se dividisse. E quando se propõe o colóquio de posse, aí que a coisa tomou um volume muito pior, porque só serviu para mostrar que a realidade do crescimento do protestantismo era algo real. E ao invés daquilo vir para o bem, fomentou ainda mais a ira do grupo, porque eles viram o seguinte, olha, eles cresceram tanto que chegou ao ponto de haver uma reunião, um ajuntamento, um acordo para validar o crescimento deles. Então tudo isso assim, se voltou mais ainda contra eles, e as perseguições, né, e os conflitos entre grupos, e nós vamos dar nomes aqui não com propósito de criar constrangimento, sempre falamos disso, né? Mas havia uma perseguição entre católicos e evangélicos, uma guerra que se formou, né, entre esses dois grupos. Os huguenotes, né, no caso, sim, como evangélicos. Que eram os evangélicos. E esse grupo chamado os huguenotes, que eram os evangélicos, eles tinham um padrão, eles tinham uma linha de ensino, né, que foi transmitida por Calvino, e mantendo a questão de organização, de ordem, eles cresceram. Mesmo com toda aquela perseguição, mesmo com toda aquela batalha, eles cresceram. E Carlos IX, então, ele começou a ser instigado a dar um basta, a cessar o crescimento, a dar um basta a toda aquela situação para resolver de vez por todas o problema que eles estavam enfrentando, né? As perseguições foram terríveis, foram perseguições muito longas, duradouras, né? E foram perseguições entre huguenotes, partido papal, havia líder. Toda perseguição, todo levante tem que ter uma liderança, né? Tem que ter alguém que vai à frente, alguém que é autoridade, alguém que fomenta todo o fato, né? E ali havia um processo onde quem chefiava era pelos Guizet e Catarina de Médici, que era a mãe de Carlos IX e era sobrinha do Papa Clemente VII. E tramaram uma medida muito cruel até, que levaram ao ápice, né, a conhecida Noite de São Bartolomeu. Ela se deu exatamente, a estratégia para que tudo isso acontecesse foi o casamento, né? Marca-se um casamento de um que tinha uma linha de um entendimento religioso, outro de uma outra linha, e se entendia que era a união de famílias. As pessoas iam se unir para um evento de família, um evento de religiosidade, e na verdade tudo aquilo foi uma trama, né? Para que houvesse um massacre. E inclusive o massacre ele aconteceu na noite em que havia sido marcado o casamento. E o casamento entre Margarida de Valois, irmã de Carlos IX, com Henrique de Beauharnais, chefe da Casa de Navarra. Essa união, segundo julgavam os protestantes, garantia uma paz. Houve todo um preparo garantindo uma paz, que seria duradoura entre os dois partidos religiosos, vamos colocar assim. Mas o casamento de Margarida com Henrique realizou-se no dia 18 de agosto e atraiu a Paris toda a nobreza alinhada ao protestantismo, na esperança de selar a paz com aquele casamento. Então, a ideia era, o casamento vai trazer paz, vai trazer tranquilidade.
E ali começou as comemorações, né? Os dias de festa, jogos, se seguiam. No dia 22, numa sexta-feira, o almirante de Coligny, chefe dos protestantes, sofreu um atentado a mando de Catarina e do duque de Guise. No sábado, dia 23, foram feitos todos os preparativos. Aí como iniciou ali os assassinos tomava as últimas disposições, se organizando a fim de surpreender todos aqueles que estavam ali naquele momento, os protestantes, que confiavam na sinceridade do rei. Vai haver paz. Mas não foi isso que aconteceu. Deveriam ter uma cruz, aí marcaram, deveria ter uma cruz no chapéu e um laço da mesma cor no braço. As casas que seriam as vítimas haviam sido marcadas com uma cruz branca. E exatamente todo esse preparo feito na madrugada de domingo, dia 24 de agosto de 1572, grupos de homens tomam posições e aguardam o sinal para começar as execuções. E o sinal foi exatamente 2 a 3 horas, o sino da igreja de Saint-Germain toca, sendo seguido por outros sinos de outras igrejas, iniciando assim o massacre dos huguenotes. E peço até ao pastor Walter para adentrar um pouco, né, que foi um momento que marcou realmente a história, a perda de muitas vidas. A noite de São Bartolomeu foi um episódio muito triste na história geral, sobretudo na história da religião. Porque como que se concebe religião, tanto uma quanto a outra, né, que teoricamente deveriam pregar o amor, a união, a tolerância, a paz, a justiça, né, de Deus. A justiça de Deus, né, a haver uma trama tão cruel, né, como foi essa de São Bartolomeu. Então, a noite toda foi uma noite de gritaria, uma noite de perseguições, de tiro. O Duque de Guise, aquele que matou os 50 huguenotes que estavam orando, né, estavam cultuando, ele juntou 300 soldados e ele invadiu o palácio dos nobres protestantes. Estava todo mundo reunido ali em Paris por causa do casamento, né? Todo mundo na expectativa, como já foi dito aqui, de uma pacificação. Entretanto, aquilo foi apenas um ardil, né, uma estratégia maligna para que pudesse pegar as pessoas desprevenidas e cumprir com o propósito que eles tinham, que era de exterminar os huguenotes, os protestantes. Ao amanhecer do dia, né, no dia 24, havia um caos na cidade, né? Que era no dia de São Bartolomeu, né? A cidade estava mergulhada num tumulto, carnificina, as ruas estavam repletas de cadáveres, homens, mulheres, crianças. O rio Sena, que é um dos principais rios lá da França, estava avermelhado de sangue, crianças mortas. Inclusive tem até uma passagem que diz que tinha uma criança chorando pelos seus pais que haviam sido mortos, e alguém, né, dos executores falou: isso aí é o que dá a pessoa ser protestante, né? Então, assim, muita crueldade, a ira do homem, né, se manifestando da pior maneira possível. Além disso, embora o evento se conheça como a Noite de São Bartolomeu, essa perseguição, violência, matança, ela se estendeu pelo dia inteiro, outros dias, tanto que se estendeu até por outros países, outras regiões vizinhas. Muitos, né, que foram perseguidos, dos huguenotes, morreram de fome, frio, cansaço, foram perseguidos pelos montes, vales, como se fossem animais ferozes. Então, foi um resultado muito terrível, e os protestantes tiveram que se abrigar, né, em outros países, como Alemanha, Suíça e Inglaterra. É tão importante, né, chegando ao final aqui, pastor Gelson, isso com toda essa situação, foi extinto por inteiro a reforma protestante na França? Não, até nós vemos, a gente sempre se respalda muito em Bíblia, né?
E nós vemos na experiência de Elias, o livro de Reis, o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, verso 18, a Bíblia diz o seguinte: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Foi uma luta ali, né, de Elias, dos profetas de Baal, quando Elias achou assim, já acabou, não tem mais ninguém. Mas Deus mostrou para ele assim, olha, ainda tem alguém, eu guardei. Os remanescentes. Os remanescentes. Né? Da mesma forma, onde toda aquela onda de perseguição se levantou, mas houve um povo que Deus preservou. Glória a Deus. Amém. E assim acontece até nos nossos dias. Sempre vai haver um remanescente. Deus vai preservar um povo que não vai estar pronto para lutar com armas materiais, com recursos humanos, para defender a fé, porque nós temos um Deus que nos defende, né? Mas quando o homem se coloca diante de Deus, Deus vai preservar um povo fiel para continuar vivendo a experiência de fé com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos chegando ao final deste programa. Os assuntos são grandes, né? Extensos, históricos, mas sempre nós focamos naquilo que é a parte histórica, mas atentando também a parte profética, que muito o Senhor nos toca e nos move a cada instante pelo seu Espírito. Vou agradecer aqui os pastores, pastor Walter, Pai do Senhor. Pai do Senhor, até a próxima, se Deus nos permitir. Amém. Pastor Joelso, alegria mais uma vez estarmos aqui no programa juntos. A paz do Senhor, pastor Edson, a paz do Senhor a todos. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo programa. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.